Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a presença de Jesus esteja presente conosco neste momento. O texto de hoje, Gênesis capítulo 5, versículos 28 e 29, que diz: E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Todos conhecemos a vida de Noé pela história da arca, tendo a construção desta como seu maior feito. Seu nome significa repouso, descanso ou consolo, pois seu pai Lameque o abençoou, dizendo que Deus usaria Noé para mudar a terra e pôr fim aos pecados do mundo. Mas quem era Noé? Por que o Senhor o escolheu para construir a arca e recomeçar a vida na terra? Como era a conduta deste servo de Deus? E como era o ambiente em que vivia? O tema de hoje: vida com Deus. Você tem andado com Deus? Vamos aprender com Noé como podemos andar com Deus e ter uma aliança com o Senhor. Há milhares de anos a terra já estava contaminada com o pecado. Viu o Senhor, Deus vê tudo e vê a malícia do coração do homem. Nós muitas vezes não vemos, mas Deus vê. Era continuamente mal todo o desígnio do coração. Às vezes erramos e voltamos atrás, mas aqui fala de quando se continua sempre no erro e não há arrependimento. Isso é ruim aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus estava tudo errado. Tudo o que criou e que era bom já não era mais bom. A terra estava cheia de violência. Então disse o Senhor a Noé: Deus fala com os seus servos e lhes mostra a sua vontade. Deus avisou a Noé e avisa seus servos que voltará. Faze uma arca de tábuas de cipreste, como diz o versículo 14 do capítulo 5 de Gênesis. Deus chama seus servos para recomeçar, para construir uma nova vida. O cipreste foi a mesma madeira usada para construir o templo. Imagine a dificuldade e o trabalho que deu para construir aquela arca. Assim Deus nos chama para trabalhar na sua obra, construir o seu reino. Você está ajudando a construir esta arca? No meio de um mundo cheio de pecado, o servo de Deus está sempre ocupado construindo a obra de Deus. Não podemos ter tempo para pecar. Noé já tinha 500 anos. Provavelmente os únicos que o devem ter ajudado foram seus filhos Sem, Cã
e Jafé, e a arca era muito grande. Gastaria muita madeira e muito trabalho. Gastaram 100 anos para construí-la, porém não olharam as dificuldades, e sim a recompensa. Mesmo que gastássemos a vida inteira fazendo a obra de Deus, aleluia, valeria a pena. A terra está corrompida, Deus quer reconstruí-la e conta conosco. Andar com Deus. O mundo estava cheio do pecado, porém Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque Deus olhava para o mundo e viu pecado, mas via Noé e se agradava, porque ele era diferente, fiel a Deus. Deus vê tudo e quer olhar para nós e se agradar de nossas vidas. Noé andava com Deus, era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Deus chamou ele e sua casa, sua família, para entrar na arca, porque eram consagrados a Deus. Hoje o Senhor chama-nos a entrar em sua casa com toda a nossa família e vivermos na presença de Deus para sempre. Precisamos obedecer a Deus. Parece ridículo construir um grande barco esperando chuvas que encham a terra, mas Noé obedeceu sem questionar. O mundo também acha ridículo ocuparmos nosso tempo com a obra de Deus, nos preparando para a volta de Jesus. A construção da arca era algo visível para o mundo, saber que estava errado, que tudo aquilo um dia teria um fim. Noé foi caçoado pelo povo, que devia achar loucura construir aquele barco, mas aquela obra anunciava a vinda do juízo de Deus. Quando obedecemos a Deus e construímos seu reino, estamos anunciando para o mundo a vinda de Jesus. Porque como as águas inundaram todo o mundo, assim será quando Jesus voltar para julgar todo mundo. Noé fez tudo segundo Deus lhe ordenara. Ele seguiu a vontade de Deus e não fez como ele mesmo quis. Temos que ter um compromisso com Deus. Noé e sua família tinham um compromisso de fé com Deus. Dentro da arca tinham a certeza de estarem protegidos por Deus e que estavam cumprindo o seu propósito. A igreja é uma família de fé, uma arca que nos abriga do dilúvio, dos problemas do mundo. Lembrou Deus de Noé. Deus não se esquece dos seus servos, aqueles que têm compromisso com Ele. Jesus é a aliança entre você e Deus, entre nós e Deus. No meio do mundo que vivemos, precisamos ser íntegros e andar com Deus para vivermos semelhantes a Noé e termos a mesma missão: avisar o mundo que Jesus em breve voltará. Faça a sua parte, Jesus está voltando. Creia.